Recentemente eu fui assistir novamente os curtas da Disney da década de 30 e eu me surpreendi muito. Por diversas coisas. Por muito tempo eu avisei o que eu faria no futuro. É bem triste pensar por horas e não chegar a nenhum resultado. Médicos, pedagogia, cientistas, físicos e diversos outros empregos. Adolescentes tendem a ser vazios e sem o mínimo de perspectiva de futuro. Enfim, eu sou Kyoto. Eu conheci a Sá por um vídeo dela sobre a subcomunidade de opinião. Eu passei a acompanhar muito ela. Todo mundo que vai começar ou já começou um canal de opinião deveria assistir e reassistir esse vídeo dela. De uma forma ética, o seu crescimento te torna influente e te preenche de responsabilidades. Pseudo é um prefixo utilizado na língua portuguesa para indicar um teor falso cujo conteúdo não é real ou verdadeiro. Esse vídeo da Sá é atemporal. De forma frequente, ele é atual mesmo que ele tenha sido postado há 4 meses atrás. Um reflexo disso seria como se eu te fizesse uma pergunta simples no momento do tipo: qual a sua opinião sobre a atual comunidade de opinião? Justifique. Você provavelmente me responderia com: ok, eu acho eles genéricos, e a justificativa seria algo bem raso, como eles não são inovadores. Na minha opinião, não tem com que canais de opiniões inovarem de certa forma. A função deles é opinar e a gente respeita o espaço da democracia, mesmo que às vezes seja extremamente banal. E é por isso que os filósofos antigos iam contra essa ideia falha de democracia. Então, de qualquer forma, sua opinião tende a ser respeitada, mesmo que sua opinião seja rasa. Ainda assim, eu posso discordar dela. A Sá literalmente preenche uma carga sobre toda a situação da época, que de certa forma continua sendo atual, que dá a entender que as coisas não mudaram muito. Um exemplo perfeito é ver pessoas assando marshmallow na margem desse fogo e se queimando. Algo que inicialmente se parece tão inofensivo, indo sobre toda essa carga moral e ética, não vista por canais de opinião. E é por isso que diversas vezes tem casos envolvendo menores de idade. Toda essa ideia que deveria ser preenchida por um conjunto de valores é rapidamente anulado pelo fato dos próprios canais que abordam temas específicos condenarem aquilo e no fim do dia propor a mesma ideia. Isso aqui não é uma letra, é mais puxado para um documentário mesmo. Simplesmente não ponha fé nos ratos. A teoria é muito vaga e simples. Se encaixaria em diversos contextos, principalmente sociais. Nenhum canal de opinião é realmente profundo, e não que precise ser. Mas existe um valor moral e ético nisso tudo. Visando dessa forma, sua opinião se torna inerente ao redor de tantas nuvens de pensamentos. Pensamentos vagos, vazios e nihilistas. Os canais de opinião são muito superficiais em sua maioria, todos com opinião fabricada e dentro do padrão. Sua opinião se torna rasa a partir do ponto que sua opinião é indiferente à ignorância humana. Ou conseguiu se tornar isso. Obviamente não é a ideia da Sá. Eu disse que adolescentes tendem a não pensar muito no futuro, mas talvez eles nunca realmente tenham se prestado a pensar nisso. Eu tenho 15 anos e eu pretendo cursar ciências biológicas. É um grande peso saber que você envelhece e que seu futuro depende apenas de você. A Sá tem esse vídeo aqui. Uma pessoa ter opinião diferente da sua é errado? Eu vi seu vídeo milhares de vezes e tudo que vi foi você sendo completo arrogante. E acredite, não foi só eu. Eu vou trabalhar muito com esse vídeo em específico. Sabe, todo mundo já teve suas fases criativas. É horrível tentar priorizar algo ao máximo. Esse vídeo é uma nuvem de incertezas. Causa um certo incômodo. Não um incômodo ruim, um incômodo que gera curiosidade. Pela ideia do pseudo-caráter que eu expliquei anteriormente. Justamente pela Sá pronunciar sobre o que o outro diz. De ficar aliviado por saber que essas pessoas não vão ter influência. E apontando os erros daquela mesma pessoa que disse isso. Essa é a ideia dos ratos que eu apresentei. Não coloque fé nos ratos. Ou só coloque fé naqueles domésticos, cujo caráter não seja um adjetivo de pseudo, seja alguém verdadeiro sem um teor falso. A Sá aborda justamente esse valor ético e moral que tanto buscam na comunidade. De você crucificar alguém e cometer o mesmo erro. Esse é um pensamento meu. Tudo é muito ausente e amedrontador. Todo mundo é moldado a fases, como se tudo não passasse de um grande jingle. A década de 30 foi extremamente melancólica e retratado em filmes e livros. Na Disney você tem uma grande representatividade dos 3 porquinhos, que se resume a isso.
Literalmente você vê dois deles brincando e jogando a vida fora, enquanto o irmão resiliente é o único que realmente se presta a entender o mundo de uma forma não tão ameaçadora e rasa. A história original dos 3 porquinhos não é essa. Na verdade, o que acontece é que o lobo mau come os 2 primeiros porquinhos e o último porquinho cozinha o lobo mau. Isso é bem suavizador de uma forma inocente e não exatamente crítica, isso é exatamente moral e ético. A Disney passa diversas emoções e uma delas é exatamente esse sentimento crítico infantilizado, que de certa forma não deixa de ser moral. O mundo não é um conto de fadas, e talvez seja isso que a Sá tenta passar com o vídeo da subcomunidade. De uma forma melhor, mesmo a pessoa abordada com uma opinião não adequada ao se interpretar no momento, ela se torna fútil percebendo a ideia do tratamento do final do vídeo. Alguém cheio de si que não aceita críticas, que é justamente a pessoa abordada no vídeo. Ela quer dizer que é bem reconfortante de uma forma moral olhar para o céu e seus olhos brilharem vendo a chuva de diamante que tem lá em Saturno. Um grande labirinto de delas onde você se encontra perdido. No caso, pessoas com esse tipo de pensamento que tende a cair em contradição. O valor é justamente esse. A história dos 3 porquinhos, sendo melancólica ou não, ela é atemporal. Mesmo que ela tenha sido apresentada na década de 30, ela ainda é atual. Sabe, você provavelmente não lembra das suas boas ações. E caso você contasse sobre as atrocidades que você fez no mundo, as pessoas ficariam surpresas. Da mesma forma do lobo mau, somos seres cruéis categóricos. Esse carinho repentino acompanhado de uma discussão, o caos que sempre vem depois da primavera. Se você mergulhasse comigo nessa profundidade e finalmente tocasse no abstrato linear inconsciente, seria bem diferente. Meu jardim brilhou, tinha mais flores e era mais vivo. Mas recentemente diversas mudas estão morrendo e eu ando achando que o problema é comigo. Ou talvez eu mesmo varri essas pétalas do meu imundo jardim. Essa é uma ideia teórica da comunidade de opinião. De fato, eu nunca tive realmente uma concorrência. Eu digo o que eu sinto e não o que alguém me diz. O Monet foi um artista francês. Ele ficou muito famoso com um quadro chamado Impressão, Nascer do Sol. É uma arte retratando a névoa e um sol. Quando Monet pintou isso, a ideia dele era pela luz e os seus efeitos na natureza. Pinta as coisas como vê e não como as imagina ou pressente, e privilegia a rapidez e a espontaneidade do traço, em detrimento da precisão do contorno. Diversas coisas soam dessa forma. Será que para ser reconhecido você precisa morrer? Todo mundo morre aos poucos. Eu aprendi que a vida não é um romance, ou um conto de fadas como é visado os 3 porquinhos. A vida é mais uma ilustração de amores, nítidos e representado pelo Van Gogh. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender pessoas que se sentem tristes por não estarem em um relacionamento, como se namorar fosse um passo para a felicidade. Mas ninguém consegue perceber o quão perigoso é depender de alguém para ser feliz. Eu não estou me referindo à felicidade em si, seria muito banal se esse fosse o contexto, e sim algo mais amargoso como responsabilidades. O que falta tanto nos canais de opinião, que é esse tal valor ético e moral. O que eu almejo e o que eu preciso não caminham na mesma linha. A Sá é a personificação da Disney, talvez um dos 3 porquinhos. Resiliente, sendo melancólico ou não. É muito bom e todo mundo de certa forma tem essas fases. E mesmo que não, é diferente ver pessoas que pensam fora de uma bolha. A fase criativa da Disney foi de certa forma abundante talvez. A década de 30 da Disney contava com uma quebra de expectativa imensa. Como um grande cliffhanger e simplesmente um plot ou sei lá, alguma coisa que tenha uma surpresa no final. Era um humor diferente e as animações eram fluidas. A ideia da Disney foi experimentar, e provavelmente foi por isso que deu tão certo. Provavelmente você assistiu Vida de Inseto. Foi um filme lançado em 1998, e ele retrata muito bem o comunismo, com diversas frases. As formigas colhem as comidas, as formigas ficam com as comidas. Ou algo como, as formigas não devem trabalhar para todo o seu sangue e suor ir para os gafanhotos que só nos exploram. Vida de Inseto retrata muito bem essa ideia de uma revolução de classe operária. Em Ratatouille a gente já observa outros valores morais e éticos. Se a gente é o que a gente come, então eu só quero comer o bom e o melhor. Fora isso, a gente vê a todo momento o Remy entrando em debates com o pai dele e apresentando pontos extremamente necessários, que muita gente ignorou na época, como esse trecho que o Remy tenta retratar, um belo conjunto de valores. Não, pai!
Não dá pra acreditar. Tá dizendo pra mim que o futuro é... Só pode ser... essa matança? É assim que as coisas funcionam. Não pode mudar a natureza. A natureza tá sempre em mudança, pai. E essa responsabilidade tem que ser nossa. A começar pelas nossas próprias atitudes. Aonde você vai? Se der sorte, em frente. A fase da Disney em Os Três Porquinhos era bem surrealista e é estranho pensar que hoje em dia não é mais o mesmo. As coisas morrem como um "se eu morrer eu sou o poeta da década". A Sá, de certa forma, é um dos melhores canais de opinião que a gente tem na plataforma. Ela é uma grande representatividade feminina. Ela é justamente um dos Três Porquinhos, sendo resiliente e respeitando esse espaço. Enfim, o próximo vídeo da Sá se encaixa nesse contexto estrutural feminino, sobre canais de opinião do sexo oposto. Esse, assim como o primeiro vídeo, deveria ser reforçado e ter muito mais influência do que tem. No livro Poética do Aristóteles, você observa de perto o mesmo lidando com a rebelião de personagens, indo ao encontro com o destino, uma grande destruição em uma margem de orgulho. O mercado de trabalho é composto por homens e visam dessa forma, e muitas vezes as pessoas não entendem isso. O alvo sempre vai de encontro à flecha. Disso tudo surge a catarse. Isso significa uma purgação e é por isso que o Aristóteles apresenta essa ideia. A tragédia de forma dramática e incidentes que suscitam piedade e temor, assim conseguindo a catarse. Ela foi definida como um remédio para a alma pelo Aristóteles, como uma libertação de si. Quando você vê uma representatividade feminina, você olha isso com outros olhos porque justamente o mercado não segue um padrão. Mesmo assim, é incrível observar canais femininos destacando opiniões, e opiniões conscientes. A impressão moral dos Três Porquinhos abrange a ideia de não só a resiliência, ela também retrata a irresponsabilidade por parte dos dois porquinhos. Se você for estudar a fauna e a flora, vai perceber que diversos animais tocam comida para o inverno, pois eles sabem que depois ou até mesmo atualmente vem a crise. A todo momento o terceiro porquinho está construindo a casa e dita: "Cuidado com o lobo mau", e os irmãos retrucam dizendo: "Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau". Enquanto isso, você observa um curso deles dançando e consegue ver na parede dois quadros representando a mãe e o pai dos Três Porquinhos. E eles estão justamente mortos. Essa é a ideia moral e aberta dos Três Porquinhos. O terceiro vídeo da Sá é sobre os pais tóxicos. Essa ideia de privatização é bem ignorante. Normalmente te proíbem de que você use a mente com medo de criar um rebelde. E caso você prive de certa forma alguém de pensar, isso vai ser bem limitante para essa pessoa e ela pode desenvolver diversos problemas, principalmente na sua adolescência. Isso envolve novamente responsabilidade. Não jogue pedras na colmeia da abelha. Elas estão trabalhando e estocando mel para o inverno. Como o livre mercado, e elas entendem a moral e a ética dos Três Porquinhos. Com suas responsabilidades adiante, num contexto de intimidade se falando a um público maior. Você precisa ter responsabilidade, é por isso que a Sá abraçou essa ideia no primeiro vídeo. Essa é a diferença da pessoa que eu sou hoje e de cada ação minha. Não que se não tivesse toda essa teoria que eu tô categorizando, não teria que ser aplicada a responsabilidade. Mas cada ação sua, você tem que ter mais responsabilidade. Justamente pelo efeito a quebra de expectativa que ela pode causar. Tem mais gente te observando do que você pensa. Algum momento as pessoas deixam o orgulho de lado, assim como Cátaras de Aristóteles, e esquecem o estereótipo, e vão enxergar você pelo que você faz. Você tem muito mais responsabilidade da sua representatividade. É apenas uma perspectiva. Para você isso pode ser positivo, mas para outra pessoa pode ser o oposto. Não que seja diferente, é que você pensa diferente. Isso é um pouco homogêneo. Se você sair do mainstream, nem que seja o mínimo, você vai observar uma mídia muito diferente e extremamente criativa. Às vezes nem todo mundo pensa igual você, e você é arrogante demais para sequer perceber isso. Então tenta inviabilizar ideias diferentes em meios infantis e limitados, para provavelmente alimentar seu ego. A gente vê isso em Tom e Jerry, Pica-Pau, Pinóquio e principalmente em desenhos da Disney que eu tanto citei nesse vídeo. O Anel de Giges, do Platão, é um exemplo perfeito sobre por que canais de opinião são tão falhos. Uma pergunta simples para você. Você continuaria agindo da mesma forma que você age se ninguém pudesse te ver? Isso é basicamente o que Platão aborda, a real intenção das pessoas. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele fez o seguinte comentário: eu queria parar o tempo na escola para assediar as meninas. Ele não disse exatamente com essas palavras. Eu
eu tô tentando suavizar isso pra ficar melhor. Mesmo assim, esse é um pensamento doentio e não querendo suavizar novamente, entende? Falando com outras pessoas sobre esse assunto, eu percebi que tem muito mais gente com esse tipo de pensamento do que você acredita. E esse é um pseudo-caráter dessa pessoa. É justamente essa ideia de aceitação que o Platão propõe. Tudo é muito suscetível hoje em dia. As pessoas falam o que querem na internet de uma forma anônima, sem o mínimo medo de regalias. Pessoas que na vida real têm um caráter exemplar e na internet são horríveis. A pergunta seria, você faz isso porque na sua concepção isso é bom? Ou é apenas para evitar um julgamento? Isso é o que o Anel de Platão tenta avisar e retratar. Falam coisas horríveis. Todo mundo precisa ver e rever os vídeos da Sarah de uma certa forma, assim como eu revi esses desenhos da década de 30. Ambos são muito bons e não superficiais. Pica-Pau, por exemplo, surgiu na Segunda Guerra Mundial, onde as mulheres tiveram uma grande representatividade que antes não se davam ao extremo valor. Antigamente tudo era meio estranho de se ver, piadinhas racistas eram bastante retratadas. No episódio onde o Pica-Pau é aprisionado no navio pirata, um figurante diz: "Você vai ser aprisionado", e o Pica-Pau responde com: "Esse vai ser o dia mais negro da história". Outro desenho criado na mesma época da Segunda Guerra Mundial foi o Popeye. Na época tinha acabado de ocorrer um ataque japonês e afins. Teve um episódio do desenho intitulado "Você é ingênuo, Sr. Japa". Ao ver que todos seus soldados morreram, ele tenta suicídio. Algumas pessoas tendem a ser extremamente narcisistas. E eu acho isso muito curioso. Uma prova disso são canais de opiniões atuais do momento. Para você que me assistiu até aqui e não entendeu muito bem o que eu transmiti, eu vou dividir isso com 3 frases, como a Disney e os 3 porquinhos. A primeira frase é: "Não jogue pedra na colmeia das abelhas". No início do vídeo eu citei o vídeo da subcomunidade da Sarah, justamente porque a pessoa que ela aborda no vídeo tem essa atitude. Mas entra no próprio erro, enquanto as abelhas estão apenas estocando mel pro inverno, como o terceiro porquinho sendo resiliente e respeitando a linha tênue entre moral e ética. A segunda parte é resumida em Catarse, como Aristóteles aborda a tragédia, a medicina e a psicanálise, ao conjunto da purificação, como uma grande representatividade feminina. A terceira e última fase retrata um caráter normativo, estabelecido pela moral e a ética de tudo isso, normas e noções sobre o que é certo e errado, e não de uma forma como o pseudo-caráter que eu citei. A ética é inserida na convivência social desde sempre, até mesmo antes da década de 30 que eu abordei nesse vídeo. Eu retratei os 3 porquinhos, pois é uma forma moral e ética de visar as coisas. Talvez você esteja vivendo uma vida niilista como as dos 2 porquinhos, e não se preocupando com o lobo mau que está aí por fora, que no caso é a crise. Enquanto o terceiro porquinho prioriza essa ideia, para não acabar como seu pai, que é retratado no quadro da Casa dos 6 Porquinhos. A Sarah é uma das melhores representatividades femininas da comunidade, e é até genial falar dela. De certa forma, são críticas que passam despercebidas, e que todo mundo deveria entender. Eu tentei transmitir um retrato nu e cru da realidade para vocês, destacada por desenhos. Por mais infantil que pareça, não é algo tão superficial igual você pensar. Se você me assistiu até aqui, muito obrigado e eu amo você.